Oi pessoal, tudo bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o tema da ansiedade, né? Um tema que para muitos já é considerado como o mal do século. Então eu não quero, claro, falar numa condição de especialista nato nessa área, porque eu creio que existem pessoas especializadas nessa área e casos de ansiedade gravíssima. Sabemos que a pessoa necessita recorrer à ajuda de especialistas, né, como psiquiatra e medicamentos. Mas não podemos nos esquivar da responsabilidade. Eu, como pastor, como conhecedor da Bíblia, como pessoa que já sofreu mais de ansiedade e agora sofro um pouco menos, mas sigo lutando e encontrei ajuda em Deus e principalmente na sua palavra. Então vamos lá. O que é ansiedade? Vamos parafrasear aqui. Quem sofre de ansiedade sabe, não precisa explicar, mas quem não está muito a par vai entender. Diz assim, é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação, olha só, de uma situação desagradável ou perigosa. A palavra ansiedade tem origem no latim, que significa angústia, né? Perturbado, pouco à vontade. Também vem do termo apertar, sufocar. Então, o quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas de tensão, em que o foco de perigo antecipado pode ser interno ou externo. Tá? Considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano, útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa. A ansiedade torna-se patológica quando atinge um valor extremo, com caráter sistemático e generalizado, em que começa a interferir com o funcionamento saudável da vida do indivíduo. Então, olha que interessante, pessoal. É bom a gente notar aqui algumas coisas que ela é até certo ponto uma reação natural do ser humano. Então, uma coisa que a gente tem que aprender como ser humano é que a gente nunca vai estar livre de problemas emocionais. Às vezes teremos um pouco mais, às vezes teremos um pouco menos, mas como ser humano, todos temos algumas fases da nossa vida que a gente sofre mais com o nosso emocional. Certa vez eu escutei uma frase muito interessante que dizia assim, as duas únicas pessoas que não têm problemas emocionais são as pessoas que já morreram ou que são psicopatas. Então, isso é para nos dar um pouco de alívio. Eu tenho problema emocional, que bom. Você é um ser humano, você está vivo e você é como 100% da população humana. Não existe pessoa que não tem algum problema emocional. Uns têm mais, outros têm menos. Uns escondem melhor, outros escondem pior. Mas na verdade é que todo mundo luta todo dia. Se você é a pessoa mais rica do mundo, mais famosa, o pastor mais bem sucedido ou não, faz parte. E quando a gente começa a entender a natureza humana e o processo de amadurecimento, a gente vê que é até importante passarmos por algumas tempestades em nossa vida que, segundo a Bíblia, por isso que eu falo, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente vê histórias de pessoas como você e eu que passaram por isso e decidiram seguir adiante apesar e acima de tudo. Tá? Então, por um certo modo, é normal, tá? E haverá situações que a gente vai ter que simplesmente seguir vivendo, pegar com todas as forças que a gente tem e seguir vivendo, porque tem tempestades que vêm e demoram a passar. Uma vez lendo o livro do Amir Klink, aquele 100 dias entre o céu e o mar, interessante que ele vinha com a comida toda contada e deu uma tempestade muito grande, ele não sabia quando que terminaria aquilo ali, e ele preocupado dentro do barco dele, ele ficou uns 4, 5 dias só dentro do quarto, não podia fazer nada, o barco indo, as ondas levando para um lado e para o outro, e ele preocupado com a comida, porque se ele voltasse para trás seria um problema, se ele continuasse no mesmo lugar, mais ou menos está bem. E aí depois de 5 dias, quando para a tempestade, ele decide ver todos os equipamentos e ver a localização, ele se deu conta que ele acabou seguindo mais adiante do que se ele estivesse somente navegando, porque ele navegava com os braços, não tinha motor nem vela. Então muitas vezes a gente acha que tormentas vêm na nossa vida e mal sabemos que essas tormentas às vezes nos tornam seres humanos
melhores, né? E mais capacitados até para ajudar outros depois, que esse é um dos propósitos também nossos, né? Então, como eu falei, aí a gente vai pesquisar sobre ansiedade, né? Eu, na condição de leigo, clinicamente falando, mas fui buscar onde? No YouTube. Vamos ver vídeos então sobre ansiedade. Aí a gente já começa com, eu já comecei com 2 erros, né? 2 erros básicos. Primeiro, qual é o primeiro vídeo que a gente procura assistir quando vai buscar um vídeo sobre qualquer assunto? A gente olha e procura o vídeo mais curto, né? Pelo menos eu sou assim. Tinha um vídeo de ansiedade de 3 horas, outro de 1 hora, um de 15 minutos, aí eu achei um de 5. Claro que eu olhei o de 5, e claro que não adiantou muito, né? E outro erro que a gente comete é aquilo, a gente já vai naqueles títulos assim, como vencer a ansiedade em 3 passos, ou se for em 2 passos, melhor. E pessoal, aí a gente vê que dessa maneira a gente não vai vencer nunca a ansiedade e quase nunca vence nada, porque tudo na nossa vida, quanto mais difícil for, mais requer esforço. Então, o importante da Bíblia, e eu gosto muito da Bíblia, é porque ela conta histórias de pessoas como você e eu. Não esconde a fraqueza e os erros até dos personagens que são considerados heróis na Bíblia, porque Deus não sabe que não adianta mentir, não adianta esconder, e que para vencermos qualquer coisa a gente necessita de tempo, a gente necessita de caminhada, a gente necessita de aprendizagem, e não vai ser em 5 minutos, nem em 15, nem em meia hora que a gente vai resolver alguns problemas. Então a Bíblia nos dá direções, tá? Uma direção importante que eu encontrei aqui foi no Salmo 27. Os Salmos são orações maravilhosas, cânticos, nos ensinam muitas coisas, como orar e muitas vezes como não orar, mas eles são orações sinceras, né? Então a gente vê salmos maravilhosos que nem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, mas também vemos Davi pedindo a cabeça de seus inimigos de uma forma até um pouco com muito ódio, mas isso é o que? Oração tem que ser assim, se não for sincera, não adianta, isso é uma oração, né? Até porque a gente pode orar da maneira que quiser. A resposta será sim, não e às vezes espere, não é o tempo ainda. Bom, Salmo 27, olha o que ele diz aqui, ó. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? É uma pergunta. O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então, pessoal, se a gente quer substituir a palavra inimigo aqui, ou dar um nome para esse inimigo e chamar ele de ansiedade, a gente pode dar. Os inimigos de Davi eram outros, claro que a ansiedade fazia parte também da vida de Davi, mas de repente a gente não tem inimigos corporais, pessoas, mas a ansiedade às vezes se torna um grande inimigo, se torna um grande adversário e, por que não, um grande gigante muitas vezes. Agora, qual é o conselho que a Bíblia nos dá para vencer qualquer inimigo, qualquer adversário, qualquer gigante? O primeiro passo nessa luta contra uma ansiedade extrema é colocar a confiança no Senhor. Aqui a gente pode pegar o primeiro C, o C de confiança, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então eu não quero assim ser uma pessoa leviana e dizer para você assim, tá com uma ansiedade extrema, põe a tua confiança no Senhor. Como se, né, pôr a confiança no Senhor fosse algo leviano. É isso que a gente tem que aprender também. Se você entende pôr a confiança no Senhor como isso daí é uma dica simples. Agora, se você começa a caminhar com Deus, começa a entender quem Deus é, começa a entender Deus como Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, começa a crescer nesse amor, tá?
e nessa confiança plena no Senhor, você vai ver que confiança muitas vezes não é um conselho leviano, e você vai ver que a confiança em Deus vai te dar segurança e seguridade para ti vencer a grandes inimigos, adversários e gigantes como Davi venceu. E a ansiedade pode estar dentro desse pacote aí. Por isso que eu digo, quando a gente fala de confiança, a gente não está dizendo assim, só confia no Senhor, não é isso. A gente está dizendo assim, confia no Senhor, porque Ele é muito maior do que tu pensa. E quanto mais tu confiar nele, muitas batalhas tu irá vencer através dessa confiança. Então, o primeiro conselho de Deus é a gente confiar nele. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente confia em muitas coisas, confia em muitas pessoas, em muitos conselhos, e deixa de confiar muitas vezes em Deus, que é o primeiro passo para a gente superar qualquer obstáculo na nossa vida. Então, o primeiro C desse salmo, que seria um conselho, seria confiança em Deus. Davi tinha e venceu vários inimigos, adversários, e como a gente já viu, venceu gigantes também. Aí depois o salmo segue e diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor. Então, o segundo conselho desse salmo, para vencermos qualquer obstáculo e desafio, depois da confiança, se refere a essa comunhão com Deus. Ele diz aqui, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, Davi se refere ao templo, que havia sido construído. Então, no templo, naquela época, era a habitação de Deus, era o lugar que Deus estava literalmente falando ali estava a arca, estavam as alianças. Mas, pessoal, não adianta tu estar também só no templo, corpo, mas não estar com alma e não estar com todo o teu espírito ali também. Então, a questão de ter comunhão com Deus, a gente não precisa estar num templo para ter comunhão com Deus, até porque muitas vezes, estando no templo, se a gente não está com todo o nosso corpo e com toda a nossa alma, a gente não está ali. Então, o que Davi está dizendo assim, que para vencer qualquer desafio e adversidade da nossa vida, a gente precisa confiar em Deus, mas a gente tem que aprender também a viver em comunhão com esse Deus, a viver um dia a dia com esse Deus. Por isso que eu digo, a Bíblia nunca nos dá respostas simples. A Bíblia nos dá direção. A Bíblia nos dá caminhos. A Bíblia nos mostra aonde a gente tem que seguir. A Bíblia, nunca vamos encontrar um texto que diz assim, 3 passos para vencer a ansiedade ou isso. Não. Os textos sobre a ansiedade estão no Novo Testamento, estão no Velho, eles estão lá, porque faziam parte da vida das pessoas. Agora, a comunhão com Deus está na vida de todos aqueles que venceram as suas dificuldades. Então, pessoal, eu vejo assim que às vezes o problema é que muitas vezes a gente não leva Deus tanto a sério como a gente leva nossos problemas, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem muito mais comunhão com a nossa ansiedade, que a gente fica ali alimentando, dia e noite, muitas vezes mais de noite que de dia, mas ao invés de alimentar a comunhão com Deus, que seria um antídoto para vencer essa ansiedade, a gente deixa Deus de lado, busca soluções em muitas coisas e acaba tendo muito mais comunhão com a ansiedade e menos comunhão com Deus. E tudo que a gente dá muito valor, tudo que a gente dá alimenta demais, cresce, E esse é o nosso problema muitas vezes, fazer crescer coisas que não precisava. Tem um texto bem interessante que vai falar sobre ansiedade também, por isso que eu falo, agora vai falar lá em Filipenses, a gente está olhando o Salmo. Jesus falou sobre ansiedade também,
Mas olha esse texto de Filipenses que diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Isso daqui não é um texto simplesmente olhar esse texto e dizer, ai, que lindo e maravilhoso. Não, aqui está dizendo assim, ó, entre a ansiedade, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Entre a ansiedade e a paz de Deus, que excede todo entendimento, entre um e entre outro, está uma vida de comunhão com Deus no meio aqui. Então, não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplicas, e a paz de Deus. Então, entre a ansiedade, que muitas vezes a gente não consegue entender, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que está no meio do caminho aí? Uma vida de comunhão com Deus. Agora, uma vida de comunhão com Deus não se faz um dia, não se faz em 5 minutos, não se faz em meia hora. É uma vida de comunhão com Deus. Então, o que a gente precisa aprender muitas vezes é a caminhar com Deus, porque nessa caminhada surgirão as perguntas, surgirão as respostas. É interessante que Jesus não chamava as pessoas e dizia assim, ó, vem cá, qual é o problema que tu tem? E pum, e curava. Alguns ele fazia isso, não mais quando a pessoa necessitava naquele momento. Mas a maioria das pessoas que Jesus chegava, ele dizia o quê? Vem e segue-me. Vem e segue-me, porque é na caminhada que tu vai aprender. É na caminhada que as respostas virão. É na caminhada que surgem mais perguntas também. Mas caminhando com Jesus, nós temos essa esperança e essa convicção de que pelo menos Ele sabe qual é a resposta para aquilo que nós precisamos. Ou cremos que Ele nos criou ou não. Por isso que eu falo, confiar em Deus é muito mais do que um mero conselho. Tá? É um propósito de vida, é um objetivo de vida. Então, quando a gente fala assim, ó, confia em Deus, não é a gente não quer dizer no sentido leviano da palavra, não tem explicação para nada, então confia em Deus, não. Confia em Deus, que através da confiança virão muitas coisas boas por detrás e muitas vitórias, tá? Incluindo nelas a ansiedade também. E também, por que não? Nessa caminhada, às vezes não vai vir vitória sobre a ansiedade, mas a gente vai aprender a conviver com ela e tirar lições positivas, que é isso que a gente precisa aprender também. A gente viu no começo, a ansiedade nem de todo é ruim. Às vezes nos faz pensar em coisas, antecipar problemas que a gente teria. O problema é quando se torna patológico. O problema é que quando nos impede de viver. Então é isso que a gente tem que aprender a lidar. Mas nesse aprender a lidar, quanto mais comunhão com Deus a gente tiver, eu tenho certeza que mais forte ou mais fortaleza a gente terá para vencer não só a ansiedade como muitos problemas que surgirão na nossa vida. E outro exemplo também nessa busca minha na internet sobre ansiedade, sobre ouvir conselhos de pessoas muito capacitadas, e graças a Deus existem, mas a gente tem que cuidar, porque eu busquei um vídeo também que tinha quase 2 horas e depois de 1h30 eu tive que parar porque eu estava procurando a solução para a ansiedade. Só que às vezes a pessoa dava tanta importância para a ansiedade, tantos outros problemas, que quando eu vi eu já tinha mais 5 problemas que eu nem sabia quando eu comecei o vídeo. E a ansiedade, que eu queria saber alguma solução, aí eu estava mais preocupado ainda, mais ansioso, esperando o fim daquele vídeo, tanto que eu não consegui ver. Então, pessoal, a gente tem que cuidar também assim de dar ao problema um tamanho maior que ele possa ter. Por isso que é aquela história, quanto mais nós alimentamos alguma coisa, maior ela se torna. Quanto mais a gente alimenta a ansiedade, maior ela vai se tornar. Quanto maior a gente alimenta a comunhão com Deus, maior ela vai se tornar também. Ah, pastor, mas eu não consigo. Me desculpa, mas não é fácil. A ansiedade é algo maior do que eu. Sim, eu sei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é tão grande que a gente não consegue explicar. Agora depende
de quem a gente vai achar mais poderoso, né? Se é a ansiedade, se são os problemas, ou se é Deus como Criador de todas as coisas. Então, pessoal, como eu falei, eu não quero encerrar o assunto, até porque não dá, em 20 minutos a gente não encerra nenhum assunto. Mas é que a gente possa abrir a nossa mente para alimentar essa comunhão com Deus, para alimentar essa confiança com Deus. Porque através daí a gente vai encontrar a solução para muitos problemas, tá? E o Salmo continua, versículo 7. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que, olha só pessoal, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pessoal, que salmo maravilhoso. Ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Então, quando a gente está falando em confiança em Deus, a gente está falando de uma confiança muito grande. Que eu acho que não tem prova maior de amor do que essa de um amor de um pai e de uma mãe, né? E aqui Deus está dizendo que mesmo que os dois nos abandonem, Ele estará conosco. Então, o objetivo muitas vezes de Deus não é que a gente seja livre de toda e qualquer ansiedade, mas que dentro da ansiedade a gente aprenda a caminhar com Ele. Dentro da ansiedade a gente aprenda a confiar nele. A gente tem que parar com essa ideia de que ser um ser humano perfeito é ser um ser humano livre de problemas. Não existe esse tipo de ser humano. Não existe. Todos, em outro grau, têm problemas. Alguns podem não ter hoje, mas amanhã terão. Então a gente tem que tirar essas ideias erradas da nossa cabeça também. É um ser humano, vai ter problema. Tem muito dinheiro, vai ter problema. Tem pouco dinheiro, vai ter menos ou mais, a gente não sabe. Cada ser humano é único. Então, se comparar com outros seres humanos ou achar que os outros seres humanos estão numa situação melhor que nós não vai ajudar em nada. Por isso que eu digo, o que a gente tem alimentado? É uma comunhão com Deus ou é uma competição com os outros? Então, existem muitos fatores que se a gente não aprender a lidar, a gente só vai estar alimentando o problema mais do que a gente já tem. Então, confiança em Deus, e aí diz aqui, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Ou seja, a gente falou de confiança em Deus, depois a gente falou de comunhão com Deus, e aqui está, ensinar os caminhos. Não é ensina-me os 3 pontos básicos para vencer qualquer coisa, não. Ensina-me a andar nesse caminho. Nesse caminho de comunhão, nesse caminho onde se vai aprendendo, nesse caminho onde se vai perguntando, nesse caminho onde Deus está conosco. E quanto mais a gente caminha com uma pessoa, mais a gente conhece ela, e é isso que Deus quer. Não existe como confiar nele primeiro antes de caminhar com ele, por isso que Jesus dizia, segue-me e não confia em mim primeiramente. Espera no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Então a gente viu 2 Cs, né? O C da confiança, o C da comunhão e agora o C da coragem. Pessoal, como eu falei, não existe receita simples, até porque cada dia é diferente do outro. Mas não importa o dia que virá, o dia que estamos, a coragem é essencial para tudo. Às vezes, só teremos a coragem. Agora, tendo a coragem é a primeira virtude para termos todas as outras. Então, como eu falei, o assunto não está encerrado, mas confiar em Deus, ter comunhão com Deus,
e ter coragem em momentos que é isso que nos resta, é tudo que temos para fazer para vencermos qualquer adversário, e a ansiedade é um deles. Que Deus abençoe vocês.